Olá, paz do Senhor. Eu quero deixar para a nossa meditação um versículo que se encontra em Romanos, no capítulo 8, e o versículo de número 1, onde nos diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra condenação é algo que as pessoas normalmente não querem receber, normalmente não querem ouvir. Porque esta palavra ela traz algo negativo à mente das pessoas. E normalmente as pessoas que são condenadas a algo é porque foram reprovadas, foram vão receber a punição de erros, de seus erros. E se nós analisarmos na Bíblia Sagrada, a maioria das pessoas serão condenadas. A palavra do Senhor nos mostra em Mateus, no capítulo 7 e no versículo 13, sobre isto. A palavra do Senhor diz: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então a gente vê aqui que muitos andam no caminho espaçoso, muitos entram na porta larga, né? Muitos vivem uma vida, né, entregue ao pecado. As pessoas dão mais preferência à desobediência, ao pecado, a fazer aquilo que não agrada a Deus, e por isso a maioria das pessoas serão condenadas. Mas eu faço uma pergunta para você, ou melhor, duas. Você é e o que você quer ser? Uma pessoa salva ou condenada? Nós vamos estar meditando sobre 3 coisas que comprovam que não há condenação para os que estão em Cristo. E só há um grupo de pessoas que será livre de toda condenação. São aqueles que estão em Cristo Jesus. São aqueles que na última fase de sua vida estarão em Cristo. Então, a primeira coisa que prova que não há condenação para os que estão em Cristo é que Jesus nos perdoa. É que Jesus nos perdoa. A palavra do Senhor vai dizer em Efésios, no capítulo 1, no versículo 7. Efésios 1, e o versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, Jesus, com seu sacrifício, ele nos resgatou da condenação. E pelo seu sangue nós recebemos remissão dos pecados. Nós recebemos perdão de todos os nossos pecados. A palavra do Senhor diz também, na primeira carta de João, no capítulo 1 e no versículo 9. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No versículo 1 do capítulo 2 dessa primeira carta de João, diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Então o Senhor não quer que nós venhamos estar pecando, mas ainda que nós venhamos pecar, o pecado ele não é suficiente para nos prender na condenação, porque quando nós nos arrependemos e confessamos ao Senhor os nossos pecados, Ele nos perdoa, nos purifica de toda injustiça e assim nos livra de toda condenação. Mas uma segunda coisa que nos prova que não há condenação para os que estão em Cristo, é que Jesus
é que Deus nos justifica. Nós podemos ver isto em Romanos, no capítulo 3, no versículo 24. Romanos 3, versículo 24. A palavra do Senhor diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, pela graça de Cristo, né? Quando ele morreu ali na cruz, né? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós não somos justificados porque não matamos, não é porque nós não roubamos, não é porque nós não vivemos fazendo coisas ruins com as pessoas. Nós somos justificados não é porque nós praticamos boas obras de caridade. Não, não é pelo que nós fazemos. Nós somos justificados porque Deus nos justifica através do sacrifício de Cristo. Quando nós cremos no sacrifício de Cristo, quando nós cremos no nome de Jesus, que Jesus é o nosso Salvador, nós somos justificados. Jesus depositou sobre nós a sua justiça. Então Deus, ele nos justifica. A palavra do Senhor também nos mostra em Romanos 5, no versículo 1, de justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos justificados por Deus. A palavra também nos mostra em Romanos 8, no versículo 33, onde nos diz o seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então não há condenação, não há acusação contra os eleitos de Deus, porque o próprio Deus nos torna justos através de Cristo. Ele nos justifica das nossas culpas, dos nossos pecados, e por isso não há condenação para os que estão em Cristo. Mas uma terceira coisa que prova que não há condenação para os que estão em Cristo é que Jesus é o nosso advogado. A palavra do Senhor diz na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 1, vai falar que Jesus é o nosso advogado. A palavra do Senhor diz assim, na primeira de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o Senhor não quer que pequemos, mas ainda quando nós pecamos, Jesus é o nosso advogado, junto ao Pai, nos livrando de toda condenação. A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 8, no versículo 34. A palavra do Senhor diz assim: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então vem fazendo essa pergunta: quem os condenará? E fala que Cristo morreu e Jesus ele ressuscitou e ele está à destra de Deus, né? Ele está à direita do Deus Todo-Poderoso, intercede por nós. Ele está intercedendo ao Pai para que o Pai nos capacite, para que o Pai nos ajude a viver uma vida santa, para que o Pai nos dê força, nos capacite a vencer toda tentação, a vencer todo pecado. E ainda quando nós pecamos e nos arrependemos e confessamos ao Senhor os nossos pecados, Jesus está diante do Pai, está ao lado do Pai, intercedendo para que o Pai nos perdoe, para que o Pai nos restaure. Então, o diabo não tem recursos suficientes para nos prender
a condenação, porque lá no sistema do céu está constando que o Filho de Deus morreu crucificado na cruz, e o que Jesus fez por nós é maior do que toda a acusação, é maior do que todo pecado, é maior do que toda condenação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que Deus ele nos justifica. Por isso que não há condenação para os que estão em Cristo, porque Deus nos justifica. Porque Jesus é o nosso advogado que intercede por nós, porque Jesus nos perdoa. E para concluir esta reflexão, o meu pedido a Deus e o desejo do meu coração é que Deus abra a sua mente para entender que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E que você se junte a Cristo para ser livre de toda a condenação. Amém? Que assim o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.